dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Vamos começar. Então, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yatodanandana Brajajanaranjanam Yatodanandana Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodanandanan Brajajanaranjanam Yastodanandana Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni. Hoje iremos ler o verso número 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnana Vijnana Yogena Karmanam Udaranjataha Hiranyakesha Padmaksha Padma Mudra Padambujaha. Jnana, do conhecimento escritural. Vijnana, a aplicação. Yogena, por meio da yoga mística. Karmanam, das ações materiais. Udharan, extirpando. Jataha, as raízes. Hiranyakesha, cabelo dourado. Padma Akshaha, de olhos de lótus. Padma Mudra, marcados com o sinal do lótus. Pada Ambujaha, tendo pés de lótus. Tradução: através da yoga mística e da aplicação prática do conhecimento das escrituras, Kapila Muni, que se caracteriza por seu cabelo dourado, seus olhos tais quais pétalas de lótus, e seus pés que trazem as marcas de flores de lótus, extirpará o desejo profundamente enraizado de trabalho neste mundo material. Significado por Srila Prabhupada.
Este verso descreve muito bem as atividades e as feições corpóreas de Kapila Muni. Prevêem-se aqui as atividades de Kapila Muni. Ele apresentará a filosofia de Sankhya, de tal maneira que, ao estudar sua filosofia, as pessoas serão capazes de extirpar o desejo profundamente enraizado de karma, atividades frutivas. Todos neste mundo material dedicam-se a obter os frutos de seu trabalho. Um homem tenta ser feliz obtendo os frutos de seu próprio trabalho honesto, mas na verdade ele se enreda cada vez mais. Não se pode escapar deste enredamento a menos que se tenha conhecimento perfeito ou serviço devocional. Aqueles que se esforçam por escapar do enredamento através da especulação, fazendo também o melhor que podem, mas nas escrituras védicas observamos que se alguém adota o serviço devocional ao Senhor em consciência de Krishna, pode extirpar com muita facilidade o desejo profundamente enraizado de atividades frutivas. A filosofia Sankhya será difundida por Kapila Muni com este objetivo. Este verso também descreve as características de seu corpo. Jnana não se refere ao trabalho de pesquisa comum. Jnana implica em receber conhecimento das escrituras através do mestre espiritual, via sucessão discipular. Na era moderna, há a tendência a pesquisar através da especulação e da invenção mental. Mas o homem que especula se esquece de que ele próprio está sujeito aos 4 defeitos da natureza. Sempre comete erros, seus sentidos são imperfeitos, sempre cai em ilusão e vive enganando. A menos que alguém tenha conhecimento perfeito, obtido da sucessão discipular, ele simplesmente apresenta algumas teorias de sua própria criação, portanto, engana as pessoas. Jnana significa conhecimento recebido através da sucessão discipular das escrituras, e vijnana significa aplicação prática de tal conhecimento. O sistema de filosofia Sankhya de Kapila Muni baseia-se em Jnana e Vijnana. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Jnana vijnana yogena karmanang udarang jataha Hiranyakesha padmaksha pada mudra pada ambujaha. Através do yoga místico e da aplicação prática do conhecimento das escrituras, Kapila Muni, que se caracteriza por seu cabelo dourado, seus olhos tais como pétalas de lótus e seus pés que trazem as marcas de flores de lótus, extirpará o desejo profundamente enraizado de trabalho neste mundo material. Então, agora, nesta sessão do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, nesse capítulo 24, vamos conhecer o ensinamento do Senhor Kapila. Mas é importante entendermos que o Kapila a qual o Srimad Bhagavatam aqui está se referindo não é o conhecido e estudado filósofo clássico da filosofia indiana, Kapila Rishi. Então, este Kapila, ele é apresentado como o sistematizador da filosofia clássica do Sankhya. Então, na verdade, aqui está bem claro pelo verso, pela descrição que o Kapila em pauta aqui é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Supremo veio nessa sua forma de que é apresentado nos Puranas, nas escrituras védicas. Nós encontramos a narrativa deste avatar, desta encarnação do Senhor Supremo que veio dar o sistema do Sankhya Yoga. E, portanto, como está dito aqui, Jnana Vijnana Yogena. Aqui nós temos um conhecimento de teoria e prática do yoga. Não? Então, esse é considerado um yoga místico. Não? Por quê? O yoga místico é uma das fontes de conhecimento infalível. Tá? Então, o que vem a ser o conhecimento infalível? Significa aquele conhecimento que está além das imperfeições dos sentidos materiais. Aquele conhecimento que está além das imperfeições da nossa mente, como Srila Prabhupada mesmo explica aqui no seu significado, que o homem, o ser humano, ele está sujeito a 4 tipos de defeitos da natureza, por sua própria posição constitucional. Porque o ser humano está condicionado a um corpo material, ele está condicionado a uma mente material, entende? E, portanto, esses seus sentidos, essa sua mente, sendo imperfeitos, entende? Ele simplesmente vai cometer erros. Claro, os sentidos são imperfeitos, nós não podemos ouvir. Nem todas as frequências do som podem ser ouvidas pelo ser humano. Por exemplo, o nosso gatinho, o cachorro, ou mesmo o morceguinho que voa ali, alguns peixes, animais, alguns mamíferos aquáticos, como os golfinhos, as baleias, eles têm uma capacidade de perceber e emitir sons completamente inacessíveis à nossa audição. Tá? Então, portanto, os sentidos são imperfeitos, nossa visão é imperfeita. Inclusive, a própria ciência é baseada no conhecimento imperfeito, porque a ciência se baseia tudo baseado na percepção dos sentidos, mesmo as grandes teorias científicas, cosmogônicas, cosmológicas, astronômicas,
obtida por meio de satélites e telescópios muito potentes, é baseado na observação do espectro da luz. Então, baseado nisso, eles vão fazer suas teorias da distância entre os corpos celestes, etc. Mas ainda assim é baseado na imperfeição dos sentidos. Tá? E, portanto, a pessoa também tem a condição de sempre ser iludida, sempre ser enganada por esses mesmos, por essa mesma fonte de conhecimento, às vezes é mal apresentada para ele. A pessoa comete erros, os sentidos são imperfeitos, e ela também tem a tendência de enganar os outros. Então, na obtenção de conhecimento pelo nosso sentido. E além do mais, nós temos que entender também a limitação do conhecimento obtido pelos sentidos, porque na verdade o processo de obter conhecimento é chamado pramana, e o conhecimento que é para ser obtido, que de acordo com o Vedanta é chamado de prama, conhecimento que pode ser obtido. Então, existem meios que podem obter. Então, nesses meios que podemos obter o conhecimento, os sentidos eles são imperfeitos, eles são limitados. A mente também, ela pode ser confundida. Se a pessoa está com a mente perturbada, ela está emocionalmente alterada, ela não vai refletir corretamente e vai chegar a conclusões erradas. E além do mais, a mente também, que procura dar conhecimento de categorias lógicas e filosóficas, ela só pode refletir sobre ideias ou conceitos dentro da categoria do tempo e do espaço. Então, tudo aquilo que está fora do tempo e espaço, como nós conhecemos, a mente não pode nem ponderar sobre aquilo. Então, portanto, esse tipo de conhecimento pelos sentidos e pela mente material, pela reflexão mental, pelo intelecto, ele mantém a entidade viva, nunca tendo conhecimento dos objetos de conhecimento como eles são. Assim, nós interpretamos com a nossa mente. Então, como os nossos sentidos, como a nossa mente percebe aquela realidade, objeto de nosso conhecimento. Então, nunca conhecemos as coisas como elas são. Então, aí distingue o outro tipo de conhecimento espiritual, que é apresentado dentro da filosofia do Vedanta, né? Como o Vedanta, ele procura nos dar o conhecimento de algo que está além do tempo e do espaço. O Vedanta, que é a conclusão, os Vedas nos dão algum conhecimento científico, algum conhecimento experimental, para que nós possamos viver neste mundo de acordo com o Dharma, de acordo com as leis da natureza material, de uma melhor maneira possamos viver em harmonia com a vida, né? Esse é o significado da palavra Dharma. Mas mesmo assim, este conhecimento inicial que os Vedas nos dá, por exemplo, encontramos mesmo dentro da categoria do conhecimento velho, muitas ciências. Vamos encontrar ali, por exemplo, yoga, baseado no conhecimento da fisiologia do sutil, da filosofia energética do corpo, do sistema da mente, como o Yoga Sutra nos dá uma psicologia de como conhecer o funcionamento da mente, como controlar a mente. Todo esse conhecimento também é dado para que a entidade viva possa viver empiricamente neste mundo de acordo com, da melhor maneira, de acordo com as regras que regem o universo material, de acordo com o Dharma. Então esse é um dos principais, é um dos primeiros propósitos da literatura védica. Como Jaimini, um grande rishi do Karmakanda, né? Ele Atato Dharma Jigyasa. Agora é hora de agir de acordo com o Dharma. Vida humana. A vida humana, ela se distingue da vida dos animais, porque os animais eles estão preocupados apenas em viver instintivamente. Arani drabaya maitunancha shamanyang etat pashubhi naranam. Comer, dormir, defender-se, fazer sexo, hara, comer,
nidra, dormir, bhaya, defender-se, maithunam, fazer sexo, reproduzir-se, shamanamata. Em relação a isso, não há diferença. Shamanamata, todos são iguais. Pashubir e Narana. Pashubir, Pashu significa, como está dito, Pashyati, Pashunamiti, Pashyati, Pashunamiti. Os bichos são aqueles que estão presos à percepção dos sentidos, como ver, né? Mas, Naranam, Manyateiti Naranam, Manyateiti Naranam. Mas agora os seres humanos, Manushanam, eles refletem. Então eles podem refletir, não é apenas refletir baseado em comer, como dormir, defender-se e fazer sexo, mas refletir para ver qual o propósito da existência material. Então, portanto, Dharmo Hiteshan Adiko Viteshu. O ser humano, ele tem a capacidade de refletir, né, sobre o Dharma, tá? Adiko Viteshu, para entender qual é o propósito específico do Dharma, das leis que regem esse mundo material, dos deveres que são impostos pela ação neste mundo material. Dharmena Hina, porque sem a compreensão do Dharma, Dharmena Hina, tem Dharma, tem Pashubir Samanaha, Pashubir Samanaha. Não há uma diferença entre nós e os seres humanos. Então, portanto, o primeiro propósito da literatura védica é dar um caminho fora do ciclo interminável do karma. Tá? Então, para isso, se prescreve algum tipo de karma que elevam. Então, essa elevação que o karma dá permite que a pessoa se purifique e possa, assim, ver a necessidade do conhecimento espiritual. Então, aí nós temos jnana. Então, o ser humano, ele pode ter conhecimento sobre a sua natureza. E, portanto, Kapila Deva, ele vem dentro do processo de dar um conhecimento que é muito parecido com o conhecimento do Vedanta. Então, o conhecimento do Sankhya, que para Kapila Deva deu, não é meramente uma análise. A palavra Sankhya, ela vem da palavra Sankhya, que significa enumerar, classificar. Quando você enumera os objetos e os categoriza em termos de causa e efeito, como que eles vêm, como que eles são criados, dos mais sutis aos mais densos. Então, esse processo é categorizado como uma das coisas típica do Sankhya, do sistema de Sankhya, de enumeração da natureza material. Então, apesar deste Kapila Deva, ou melhor, apesar de Kapila Deva, né, se diferenciar deste outro Kapila ateísta, né, que apresentou uma reflexão sobre uma parte da filosofia ensinada por Kapila Deva no Srimad Bhagavatam, mas depois ele tirou alguns conceitos como de Deus. Então, portanto, nós temos Nirishvaras e Sankhya. O Sankhya sem Deus, que caracteriza este. Existem algumas reflexões acadêmicas, não? Algumas pessoas questionam muito se realmente este Kapila ateísta realmente tem até existido. Porque a maior parte do conhecimento do Yoga Sutra dele, né, não foi apresentado pelo seu comentador, que é um filósofo chamado Ishvara Krishna, que viveu bem depois, onde que ele afirma que Kapila Deva tinha aparecido, não? Esse Kapila, não. Mas na verdade o melhor explicador da filosofia deste Kapila ateísta é Ishvara Krishna, suas obras como Sankhya Karika, né? Sankhya Karika. Então há
uma enumeração dessa filosofia. Mas a filosofia de Kapila Deva é baseado em dar o propósito, não o propósito inicial dos Vedas, como nós estamos dizendo aqui, que seria o Karmakanda, que procura tornar o ser humano agir fora da natureza instintiva do trabalho, de uma vida reativa, mas fazer com que aquele trabalho possa ter uma questão positiva do karma, entende? Agir, mas não se apegar ao fruto do trabalho, ou pelo menos, antes de se desapegar do fruto do trabalho, agir, mas com ações de sacrifício. Agir com ações de sacrifício é como um cidadão do Estado, ele age e tem progresso, tem desenvolvimento econômico, ele tem uma vida de satisfação na sua vida em sociedade, mas ele tem a obrigação social de pagar os seus impostos. Então, portanto, pagando os impostos, ele vive como um cidadão harmônico e pode ter progresso. Então, da mesma forma, quando o ser humano transcende esta vida animal, reconhecendo o Dharma. Então, primeiro, reconhecendo o Dharma, ele segue o Dharma, paga os impostos, tá? Executa o sacrifício. Mas no começo a pessoa ainda está pegada ao fruto. Tudo bem, mesmo que ela esteja pegada ao fruto, mas pelo menos ela não está agindo de uma forma adármica, contra o Dharma. Ela está de acordo com o Dharma, vai lá, executa, recebe o seu quinhão, desfruta, mesmo que ela ainda desfruta o seu quinhão, mas ela separa o imposto. Ele executa o sacrifício. E aí ela recebe o resto do sacrifício. Primeiro, aquilo que o melhor de suas ações é dedicado a Deus, não, é o imposto, não? E aí ela desfruta deste que é chamado Yagya Shishta Amrita, o néctar do resto do sacrifício. Então, dessa maneira, ela pode ter uma vida assim mais progressiva, e aí ela pode ser beneficiada de ter inteligência clara, de ver além do propósito inicial dos Vedas. Tá? Como está dito aqui, Kapila Deva, ele veio para extirpar o desejo profundamente enraizado de trabalho neste mundo material. Está dito no verso de significado. Karmanam mudaram jataha. Karmanam mudaram jataha. Jataha significa as raízes. Tá? O daram jataha, ele vai extirpar as raízes da ação deste mundo. Enquanto a pessoa ainda é religiosa, é piedosa, é hindu, é cristão, é judeu, é muçulmano, ela está seguindo de acordo com as leis de Deus, que é imposta pelos seus diferentes princípios religiosos, tá certo? Mas ela ainda está apegada às raízes do karma, que aprende neste mundo material, nascimento, mesmo que ela se eleve ao paraíso, ela vai desfrutar dos resultados de suas atividades materiais. E isso não liberta ela do ciclo de nascimentos e morte, apesar de muitas tradições religiosas não falarem sobre isso, omitirem este fato do que vai acontecer depois que a pessoa for para o paraíso. E o que vai acontecer? A pessoa, ela age neste mundo, ela tem um crédito de suas ações piedosas e vão ao paraíso. Mas a natureza do karma é que ele não é eterno. Então você não pode ficar também. Como você vai ficar eternamente num local, como o caso do paraíso, que é o mesmo inferno, que é o resultado de ações temporárias. Então, como que ações de natureza temporária podem gerar um efeito eterno? Isso simplesmente não é possível. Então, portanto, a pessoa ela se prende a esse ciclo de... Mas agir no Dharma ainda é recomendável. Por isso que os grandes sábios,
eles não desencorajam os ignorantes que ainda não têm o conhecimento do propósito último da religião, que é exatamente o Vedanta. Então, o propósito inicial da religião é chamado Purva Mimamsa, entendeu? Primeira hermenêutica, primeira interpretação, primeiro valor, o primeiro sentido das escrituras é viver no Dharma, viver no tal, viver em harmonia com o universo, com a natureza material, com as leis de Deus. Agora, quando esse propósito faz com que a pessoa purifique a sua inveja, que traz a entidade divina nesse mundo maravilhoso de ser independente. Então, o ato de nós agirmos com o Dharma, o ato de nós constelarmos, aceitando o nosso Swadharma, nossa própria natureza, aceitando a nossa pertença na família, na sociedade, no universo, e não apenas vendo de uma maneira egoística, de que eu sou o controlador, como o demônio. O demônio, ele pensa exatamente dessa maneira. Ele não pensa dharmicamente, ele pensa adharmicamente. Ele pensa assim, o Bhagavad Gita explica como que a natureza demoníaca funciona. Jvaraham Mahambogdi Sidoham Balavan Sukhi. Eu sou o controlador. Jvaraham Hambogi, eu sou o desfrutador, tudo que existe nesse mundo é para me dar prazer, todas as pessoas foram feitas para me servir, tudo é para o meu desfrute, Hambogi, eu sou perfeito, mesmo que as pessoas não reconheçam, eu sou a pessoa perfeita, perfeita. Eu sou todo poderoso, então, portanto, as pessoas sempre estão querendo obter poder para poder ser perfeito em tudo que elas fazem. Então, a Asura pensa assim. Então, portanto, um ser humano que pensa fora do Dharma, ele é um Asura. Mas ele é como um animal. Sim, o animal, ele não tem consciência do Dharma, mas ele é guiado pelo Dharma instintivamente. É dito que o animal é guiado pelos instintos. É dito mesmo que existe uma que é chamada alma-grupo, que existe almas, forças de inteligências que regem grupos, que regem categorias, entendeu? Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós mesmos podemos ver que às vezes, quando nós estamos em grupo, homens quando se juntam com outros homens, eles vão lá para o boteco e ficam bebendo cerveja, falando sobre mulher, falando sobre quem eles pegaram, quem não sei o quê, e aí fica ali naquela hora parece que baixa o espírito. Não? Ou mesmo quando eles estão ali, entendeu? A torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, quando eles entram, aí ali parece que baixa um santo ali, aquela turba, né, da torcida. Então esse tipo de energia pode ser comparado com o tipo de alma-grupo que rege muitos animais, os animais da floresta. E quando eles estão em rebanhos, todos eles são regidos por esse tipo de... Mas o ser humano, pela sua razão, ele consegue romper, às vezes, usando o seu intelecto, a sua razão, esse tipo de influência dele. E quer ser, assim, independente, por isso que e ele vai colocar alguns princípios para reger esses seus instintos, tá certo? Mas ainda assim, a vida humana, ela tem um propósito. Agora, quando a pessoa está com a mente purificada, ela foi treinada a aceitar que existe algo superior. Esse tipo de conhecimento, o Dharma, ele inculca. Quando a pessoa aceita a pertença em diferentes sistemas, a família, a sociedade, aí ela vê que existe um segundo princípio que tem que ser entendido ali, que é chamado hierarquia. Existe a hierarquia. E as escrituras, elas
os princípios do Dharma, mostra como que as pessoas, nascendo no mundo material, nós já temos deveres. E temos que cumprir com esses deveres. E por isso prescreve-se diferentes. O Karma Kanda prescreve os diferentes jagyas. Por exemplo, nascemos, temos dívidas imediatamente com os semideuses. E temos que pagar essa dívida executando Deva Jagya, tá? Sacrifícios aos semideuses. Temos dívidas aos sábios que nos dão conhecimento. Aí nós temos que executar Veda Jagya, estudar os Vedas para pagar esse conhecimento. E nós também temos dívida com nossos pais, nossos antepassados, nossa família. Aí nós temos que executar o que é chamado Pitri Jagya, sacrifícios para os antepassados, para que eles possam progredir no seu nascimento e poder retornar para poder evoluir continuamente neste mundo. E nós também vivemos numa sociedade em harmonia com outros seres, Bhuta Jagya. Temos que executar sacrifícios, proteger os animais, proteger a natureza, consciência ecológica, etc. Então temos esses deveres que executar. E também, como somos seres humanos, nós também temos que ser regidos na sociedade humana. Portanto, nós temos que executar o Manusha Jagya, que pode ser visto de duas maneiras. Srila Prabhupada, quando fala da vida da sociedade humana, a nossa dívida com a sociedade humana, temos que pagar através do sistema de Varna e Ashram, e também pelo Atiti Jagya, pela caridade, de poder ser solidário com os outros seres humanos de uma vida baseada no Dharma. Então, portanto, esta atitude de seguir esses princípios religiosos vai fazer que agora eu possa ter algo, agora que eu estou agindo de uma maneira mais harmônica no karma, agindo no Dharma, agora está na hora do conhecimento espiritual. Então, portanto, o Sankhya vem, não apenas, como o Prabhupada mesmo fala aqui, Jnana não se refere apenas ao conhecimento filosófico normal. Jnana não se refere ao trabalho de pesquisa comum, não é apenas uma reflexão lógica, mas sim receber o conhecimento das Escrituras. Como eu estava falando no começo da aula, né? O conhecimento ele é limitado, conhecimento empírico, pratyaksha, puxado pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, é limitado. E ainda sofre as influências das imperfeições do corpo material, da mente material. E, portanto, e o conhecimento da mente também é limitado pela mesma razão, pela nossa tendência de desonestidade intelectual, às vezes enrolamos, o conhecimento nem sempre ele é como ele é. Então, portanto, as Escrituras se apresentam como uma terceira fonte, um terceiro pramana, um terceiro meio de obter conhecimento válido. Apesar desse terceiro método poder nos dar bom conhecimento empírico também, e poder também nos dar bom conhecimento racional, porque ouvir de uma autoridade que tem uma experiência da matéria, entende? É melhor do que você fazer tudo do começo até o zero, do zero, entende? Mas ele nos dá acesso ao conhecimento que está além da experimentação dos sentidos e da reflexão mental guiada por categorias deste mundo material, limitadas no tempo e no espaço. Então, é o conhecimento da transcendência. Então aí a literatura védica, que cumpriu com sua função de purificar a nossa consciência, agora ela fala, agora use, reflita sobre a realidade, além daquilo que você agora, você entendeu que é imperfeito, do Kalayanga Shashvata, você entendeu que esse mundo material, por natureza, é imperfeito, ele é temporário, e ele tem muitas reações, muito sofrimento, consequência dele. Então vamos buscar além disso. A alma, ela não aceita a sua condição
de temporariedade. Como está dito e explicado claramente no Srimad Bhagavatam, uma das grandes Ashcharyam. Uma vez, Yudhishthira Maharaj, ele entrou na floresta com seus irmãos, ele entrou em contato com um yaksha, um espírito da natureza, não? Que guardava um pequeno lago, não? E aí ele apresentou uma charada, né? Para que Yudhishthira Maharaj respondesse. E ele perguntou, o que é Kim Ashcharyam? Kim Ashcharyam? Qual é a coisa maravilhosa? O que é mais maravilhoso neste mundo? E aí, Yudhishthira Maharaj respondeu, não? Ahanyahani bhutani gachanti ihayamalayam Sheshaistara, ou melhor, Sheshaistavara ichanti, Sheshaistavara michanti, Kim Asharyam Ataparam. Ahani Bhutani, dia após dia, Ahani Bhutani Gachanti Yama Alayam. Os seres humanos, Hani, dia a dia, todos os seres estão entrando na morada da morte. Ou seja, nós estamos vivendo em volta de nós. Um monte de pessoas também estão vivendo. E eles estão morrendo. Nós vemos todo dia as pessoas morrerem, os animais morrerem, as plantas morrerem, os seres humanos morrerem. Tudo está morrendo. A natureza também morre às vezes. Às vezes as florestas, os rios. Por vezes as coisas estão acontecendo. Mas nós pensamos ainda. Sheshastavaram ichanti. Shesha. Stavara. Shesha significa os outros. Os que não morreram, tá? Shesha. Os outros. Stavaram. Que permanecem neste mundo. Aqueles que não morreram, Sheshaistavaram. Aqueles que não morreram, ichanti. Eles aspiram, tá? O que? Atapara. Uma situação permanente. Stavaram, ichanti. Os que ficaram desejam uma posição permanente nesse mundo. Mas não é possível. Nada é permanente. As pessoas não ficam aqui. Como que as pessoas desejam? Então, por isso, e aí, Yudhishthira Maharaj fala, Kim Ashcharyam Atapara. O que é mais maravilhoso? Kim Ashcharyam Atapara. Do que isso? Atapara. O que é mais maravilhoso? Então, o que significa isso? Mostra. Por que o Yudhishthira coloca que esta é a maior maravilha? Porque tudo está... Mas como que você acha que você não vai morrer? Esta maravilha deixa bem claro. Porque a alma não morre. Ela não aceita. É uma situação que não convence a alma. As almas não aceitam isso. Mas está todo mundo morrendo. Mas qual o problema? Não é que não há morte. O problema é você pensar que você é o corpo. O corpo está morrendo, mas não a alma. Então isso é uma das provas de que nós não somos o corpo material. Porque é um fato incontestável que todos estão morrendo. Mas por que as pessoas pensam? O que é tão maravilhoso assim que faz que a alma pensa? Entende? Eu vou ficar. Entende? Stavaram ichanti. Por que nós pensamos que nós vamos ficar? Porque a alma é eterna. Então, dessa forma, quando nós podemos... Aí sim vemos a finalidade última do conhecimento védico. O conhecimento védico se apresenta como um manual para viver neste mundo material. Como que a natureza material funciona. Então, o primeiro ensinamento é como iniciar a vida material de uma forma progressiva, vida no Dharma.
Agora, que a existência material, você está aprendendo, você tem alguma lição para botar na prática, aí tem que ter a lição final, como resolver o problema da existência material. A existência material não é conducente com a natureza do espírito, com a natureza eterna do espírito. Não podemos dizer, não podemos pensar que mesmo uma vida religiosa, uma vida piedosa nesse mundo material, respeitando as leis da natureza, ainda assim não satisfazem a natureza eterna da alma, de vida eterna, que nesse próprio verso do Mahabharata nós falamos, é uma maravilha, ou seja, algo, as pessoas não acreditam, não, eu não vou morrer, porque não vamos morrer mesmo. A morte não é um fato, a morte é apenas uma mudança, é como a pessoa pegar uma porta ali naquela sala e entrar para um outro recinto. Então, de uma forma, a alma, entende? Que ela se manifesta neste mundo insatisfeita com uma situação. Entende? Então, portanto, esse conhecimento que Kapila Deva vem nos trazer do Sankhya. Primeiro de tudo, vamos fazer uma comparação desse termo Sankhya. O termo Sankhya, ele tecnicamente se refere a um sistema filosófico dentre mais 5 sistemas filosóficos que são chamados os Darshanas. Os Darshanas são, a palavra Darshana vem do verbo drish, né? Quer ver, né? Darshana significa audiência, ou visão, ou ponto de vista. Entende? Nós podemos analisar o conhecimento védico, a revelação védica, sob várias perspectivas. A primeira perspectiva inicial, do Karma Kanda. Então você tem ali o sistema do Karma Mimamsa, não? Você vê, analisa sobre... Existe também, nós podemos analisar a realidade sob a perspectiva da lógica. Aí você vai ter o Nyaya, entende? Onde você categoriza diferentes princípios do pensamento, não pensamento correto, pensamento incorreto, então, como obter conhecimento, o que pode ser conhecido, o que não pode ser conhecido, então tudo isso é delimitado neste Darshana do Nyaya. O Darshana Vaisheshika, ele é um Darshana complementar ao Nyaya, geralmente ele é estudado juntamente com o Nyaya. No Nyaya existem 26 categorias de realidade, né? que nós analisamos o que pode ser conhecido, como que pode ser o método de conhecimento, o conhecimento correto, a lógica, o raciocínio dedutivo, etc. E depois o tipo de conhecimento que ilude, não? A enganação, vários tipos. Então, agora, o Vaisheshika já reduz as categorias em apenas 6. Na verdade, às vezes você acrescenta uma 7ª categoria, que é a manifestação, mas na verdade não é bem uma categoria, é uma ausência das categorias. Aí você vê princípios de conhecimento, mas complementa também o Nyaya e o Vaisheshika. E depois nós temos o sistema exatamente, que é o Sankhya. Então, que nos dá as categorias da realidade para nós entendermos a evolução, como que o espírito do espírito vem, e a matéria vem, a criação de todos os elementos materiais, e como que nós podemos compreender isso. E aí você tem o yoga, né, que baseia também no mesmo paradigma do Sankhya, né, que se tornou paradigma científico de toda a cultura científica dos Vedas, por exemplo. A medicina ayurvédica se baseia nessa categoria, nesse paradigma dos 24 elementos que vêm do Purusha e Prakriti, do espírito e matéria, surge a consciência universal, depois surge o ego, aí do ego vem os diferentes elementos conduzidos pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão, pelo modo da bondade, a mente, a inteligência, os sentidos, os diferentes tipos de sentidos, os elementos denso, terra, fogo, água, ar, éter, os mais sutis, e assim soma 24 elementos. Então o sistema científico da Índia é baseado nessa categorização. Então você vai encontrar isso no yoga, né? Você vai encontrar isso no Ayurveda, você vai encontrar isso no Vastu Shastra, você vai encontrar na própria astrologia, você vai encontrar essas categorias, que é muito baseada nessa visão, okay?
E aí, dessa forma, então, nós encontramos que o Sankhya e o Yoga, eles têm essa complementação. E depois nós temos os outros dois darshana, que é o Mimamsa, que é a hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação. É aqueles dois darshana que interpretam o sentido, o propósito dos Vedas. Então, o Karma Mimamsa dá o propósito inicial, né, que eu já falei bastante na aula de hoje, né, sobre agir no Dharma, agir de acordo com as leis da natureza. E, por fim, o Vedanta, que é o Tara Mimamsa, o propósito dos Vedas, que é o conhecimento espiritual dele. Então, portanto, assim nós temos esses 6 darshana. Agora, eu também queria levantar um ponto, que esses dois termos também, Yoga e Sankhya, também são levantados na Bhagavad Gita. Mas é importante entendermos que o que Krishna fala sobre Sankhya e Yoga na Bhagavad Gita, que quando ele fala que as pessoas pensam que são diferentes, mas têm o mesmo propósito, não é a mesma do ponto de vista categórico, não é esse mesmo Sankhya aqui apresentado por Kapila. A palavra Sankhya, da Bhagavad Gita, ela tem o sinônimo da palavra Jnana, conhecimento analítico. Tá? Então, portanto, o Sankhya da Bhagavad Gita não é o mesmo Sankhya aqui, que é ensinado no Srimad Bhagavatam. Ele é um termo sinônimo da palavra Yoga. Ele é apresentado na Bhagavad Gita em contraste com a palavra Yoga, que na verdade na Bhagavad Gita se refere a Karma Yoga. Tá? O Yoga que é apresentado no Bhagavad Gita, se ele não é adjetivado, como por exemplo Dhyana Yoga, Buddha Yoga, tá? Ele está se referindo a Karma Yoga quando ele é contrastado com Sankhya. Então, Sankhya é Jnana Yoga, o conhecimento analítico sobre o que é real, o que é irreal, e Yoga, nesse caso, seria Karma Yoga, a ação com o conhecimento. Tá? Então, são duas coisas que na verdade, ambos podem se tornar Bhakti. Com Bhakti, é a ave que voa com as asas do conhecimento e da ação. Tá? Conhecimento e ação. Então, nesse sentido, Yoga se refere a Karma Yoga, a Yoga agir com conhecimento. Então, nesse sentido, nós podemos trazer também essas duas palavras aqui, que é Jnana e Vijnana. Jnana é o conhecimento, que seria o Sankhya, né? E Vijnana significa o Karma Yoga, agir, aquela ação prática do conhecimento. Então, portanto, este Karma Yoga, ele é, na verdade, a maturidade da ação com conhecimento que se transmuta na forma de Bhakti. Portanto, Srila Prabhupada, de uma maneira bem correta, ele traduz Karma Yoga como Bhakti. Algumas pessoas querem encontrar assim chifre na cabeça de cavalo, né? Apesar de alguns pensarem que existe unicórnio, né? Mas na verdade querem criticar, que é uma tradução errada, mas não é. Karma Yoga é aquela ação onde os frutos são dedicados a Deus e, portanto, é Bhakti. É diferente. Muitas pessoas confundem Karma Yoga com Karma Kanda, ou atividades piedosas. Na atividade piedosa, a pessoa pode até parecer que ela não está desfrutando dos frutos das suas ações, mas ainda não é Karma Yoga, porque ela dedica os frutos, apesar dela agir, e o fruto da ação ela não desfruta, mas ela dá para uma outra pessoa. Então, o destino, o objeto da doação do fruto da ação da pessoa determina se aquela ação é Karma Yoga ou Karma Kanda. Por exemplo, se você trabalha, né, ganha muito dinheiro, aí você dá dinheiro para um hospital, você não desfruta. Não, mas eu não vou me apegar. Mas porque você se dedicou a um ser humano falível, você se dedicou a este mundo ainda, você se prende no karma. Então, como você fez uma atividade piedosa, você vai ter que nascer para desfrutar do fruto do seu karma. Então, isso não é Karma Yoga. Karma Yoga é uma atividade akármica. Ela não gera fruto. Então, o fruto do karma
não se prende ao executor pelo ato da renúncia quando ele é dedicado a Deus. Então, portanto, o Karma Yoga, então quando se tem esse contraste sobre o Sankhya e o Karma Yoga, é o que está nessa. Então, eu acho que com isso deu para mais ou menos dar uma pequena visão da importância da filosofia de Kapila Deva, e contrastando ele com este Kapila ateísta, que ele não traz esse mesmo tipo. O Sankhya do Kapila ateísta é um tipo de jnana, entende? Que leva a uma conclusão ateísta, que afasta a pessoa da conclusão do yoga mesmo. Não, porque no yoga você tem conhecimento da revelação, não conhecimento da mente, ainda que você vai encontrar dentro deste Sankhya ateísta. Então podemos parar por aqui, não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se algum dos presentes que estão inscritos no chat, né, tiverem alguma dúvida ou quiser trazer algum comentário, alguma observação, eu agradeceria muito. Então antes de eu encontrar uma pergunta, eu vou apenas agradecer a presença. Primeiro, agradecer para Deon Prabhu e a ISKCON Rio de Janeiro por a oportunidade de poder participar dessa aula do Srimad Bhagavatam. Gostaria de agradecer a presença de Hari Darshana Prabhu, também deixa eu ver quem mais que está aqui presente na aula, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, da Anabela Oliveira, tá? Então, e também Lila Darshana Prabhu, Hare Krishna, reverências. Tá, então vamos ver aqui se agora surgiu alguma pergunta. Então, enquanto parece que o Haridasha fez um comentário aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Haridasha falou do Srimad Bhagavatam, do terceiro canto, descreve o fator tempo, que embora seja o aspecto do Senhor Supremo, também declara sendo Kali a deusa destruidora consorte Mahadeva. Pode comentar alguma sobre isso? Tá, essa pergunta está meio confusa, mas dá para entender. Então, na verdade, Kala é o tempo, é o aspecto de Deus com o tempo. E este aspecto pode ser personificado na personalidade de Shiva, o Senhor Shiva, Shambhu, o olhar criativo de Deus. É dito que o conceito do tempo, ele só existe em relação com a matéria e, portanto, o Senhor Vishnu não se relaciona com a matéria e, portanto, quando Vishnu se apresenta como tempo no seu olhar criativo, esse olhar adquire uma personalidade, que é a divindade imanente, que é Shiva. Por isso, às vezes, nós podemos ver que tanto Shiva como Vishnu, às vezes, são considerados como Deus no sentido de criador, não, porque eles não são criaturas. Criaturas são seres gerados da criação. Agora, criadores são aqueles que causam a criação. Então, dessa forma, tanto Vishnu como Shiva são agentes. Vishnu deseja, e no seu aspecto como Shiva, ele penetra, ele permeia a sua Shakti. Ou seja, Shiva tem a sua Shakti, tá? Como está dito no Shivaísmo, Shiva Shem Shakti é Shava. Então podemos ver que o conceito de Deus como uma pessoa implica ele estar com suas energias. Shaktir Vividai Rasuyate Swabhaviki Balagyana Kriyacha. O Senhor Supremo tem várias potências, e as potências são reais, elas são inerentes a ele, Swabhaviki. Elas são inerentes a ele e através delas que ele exibe conhecimento, atividades, lilas. Então as ações de Deus, as atividades de Deus se manifestam pela agência da sua Shakti, porque Deus sem Shakti, ele não é Deus. Ele não tem nem vontade, entende? A diferença é que Deus como Purusha, como pessoa, ele é aquele que a pessoa tem vontade.
Não basta ter vontade, você tem que ter condições de satisfazer a sua vontade. Então Deus é a vontade suprema. E ele tem as Shaktis pela qual ele manifesta para satisfazer essa vontade. Entende? Então, portanto, quando Deus está agindo como o tempo, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Kalosmiya Rama, eu sou o tempo, quando Krishna está dizendo que ele é o tempo, ele, para agir como o tempo, ele age através da energia do tempo, que é Kali. Kali, essa energia do tempo. O tempo, aquele que tudo destrói, aquele que tudo transforma, aquele que tudo processa. O tempo processa a matéria, porque sem o tempo a matéria está imanifesta. Tá? Podemos ter uma ideia da relação entre tempo e espaço. Você só pode medir o tempo pelo movimento da matéria. Então, o tempo é aquela energia que move a matéria. Então, a matéria, quando ela está movida, o tempo é percebido de forma diferente. Isso é exatamente o que diz a teoria da relatividade de Einstein. Pelo movimento da matéria. Quanto mais rápida a matéria, ou quanto menos, pela velocidade da matéria, você mede o tempo. O tempo se torna maior ou menor. Então, na verdade, nesse sentido, Kali, ele é a Shakti de Mahakala, que é o aspecto de Shiva como tempo, o aspecto de Shiva como o olhar criativo de Mahavishnu. Então, Vishnu, na verdade, ele está agindo assim, tá certo? Eu acho que não sei se é isso. Ah lá. Então, a destruidor. Então, dizemos, porque o tempo é um aspecto destruidor, então a Shakti. Shiva tem várias Shakti. A primeira, Parvati, é a sua Shakti mãe. É a mãe da natureza material. Entende? Mas depois ele tem sua Shakti como a deusa, que ajuda os deuses a matar os demônios, como Durga. Entende? Mas ele também tem o aspecto de quando essa energia ela é desencadeada, tudo é destruído, né? O Kali, o tempo da destruição, tá? Tá certo? Eu acho que com isso deve ter respondido a pergunta de Haridasham Prabhu. Tá, então vamos ver se... agora o Haridash também fez uma outra pergunta aqui para reforçar quais são os darshanas que se complementam. Eu acho que na minha apresentação eu já respondi essa sua pergunta, Haridasham Prabhu. Tá, dizendo que nós temos o Nyaya, a lógica, junto com o Vaisheshika, né, que é a física, né, que é as categorias da realidade. Nós temos o Sankhya, né, que é a numeração dos elementos de acordo com a evolução da criação. E depois temos o Yoga, onde este mesmo paradigma do Sankhya é apresentado de uma forma de reverter, né, dos elementos mais densos, você volta aos elementos mais sutis, até alcançar o estado de Kaivalya, né? De unidade. Então, portanto, deixa eu ver aqui mais a outra pergunta. Então, agora, para Bioma Prabhu, fala aqui no capítulo 12, Krishna diz que quem não consegue trabalhar para ele deve renunciar aos frutos do trabalho, e isso é Karma Yoga, ou o Sana... deixa eu ver. O Karma Kanda. Tá. Sim. Nessa sessão, para Bioma Prabhu, do capítulo 12, Krishna ele nos dá várias alternativas. Primeiro ele apresenta sobre o que é o serviço devocional puro. Pensar sempre nele, a mente nele, a inteligência nele, sem se desviar. Esse é o ideal. Serviço devocional puro. Agora, se você não consegue ser um devoto sempre em transe, pensando em Krishna, não se desviando nunca, só Krishna, então aí você se ocupa nas práticas do serviço devocional, abhyasa, desejando alcançar esse estágio ideal que ele apresenta. Tá? Agora, daí Krishna fala, agora, se você não pode seguir as regras com esse desejo de alcançar a perfeição, entende? Não tem nenhum problema. Então, trabalha e dedica o fruto do seu trabalho para mim. Então, ele dá a opção do Karma Yoga. Mas daí Krishna também fala, mas tem pessoas que ainda assim, ainda não desenvolveram devoção por Deus.
Você também não pode fazer isso. Você tem inveja de Deus ainda, você não pode. Então tudo bem, trabalha, mas se desapegue do fruto do seu trabalho. Então este karma, este tipo de karma kanda que parece com karma yoga, ele não é karma yoga, porque não é dedicar o fruto do trabalho a Deus. É você renunciar os frutos da trabalho. E, portanto, não, isso não é karma yoga, isso é karma kanda. Porque apesar de você não estar desfrutando do fruto do seu trabalho, aquele fruto do trabalho está indo para algum lugar. Então, o karma, ele não para. Você não se desliga do karma. Mesmo que você se desliga do karma, o karma ainda tem um efeito. Entende? E esse efeito do karma é só anulado quando ele vai para os pés de lótus de Krishna. Tá certo? Tá? Eu acho que isso dá essa diferença. Então, podemos ver que este karma kanda, né? Que se você... e depois Krishna ainda dá mais uma outra opção. Se você também não pode fazer isso, dedica ao cultivo do conhecimento, especula um pouquinho. O conhecimento pode purificar, fazer você entender a diferença entre o que é matéria. Então, aí é uma opção que ele dá para os impersonalistas, tá? Que também é um tipo de bhakti, que é chamado nirguna bhakti. Não é um bhakti pessoal, porque você não aceita a personalidade de Deus, tá? Então, também gostaria de agradecer a presença de Sanatana Dharma Prabhu, não, tá? Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas de hoje. Se ninguém tem mais nenhuma outra pergunta, podemos encerrar nossa aula. Gostaria de novamente agradecer a participação de todos vocês. Até uma outra oportunidade. Hare Krishna. Bom dia para vocês e boa semana.